Kobolds são talvez a raça mais subestimada em Golarion. Não é surpreendente, considerando o número de contos de aventureiros que pintam um quadro de fracos covardes se escapam de qualquer conflito. Esses encontros inexpressivos, no entanto, nada mais são do que uma cortina de fumaça para evitar que aventureiros ameacem a tribo ou descubram a verdade mortal. Embora diminutos, os kobolds são tão cruéis e vingativos quanto os dragões aos quais afirmam ter parentesco. Tão meticulosos quanto maliciosos, kobolds são altamente organizados, sofisticados, industriosos e inventivos. Seu talento natural para a mineração e o dom de fazer armadilhas são conhecidos e invejados nas terras escuras e além. Exploradores sábios aprendem a identificar as marcas dos túneis kobolds e encontrar rotas alternativas mais seguras ao redor deles. A capacidade dos kobolds não apenas de sobreviver aos perigos insondáveis das terras escuras, mas de prosperar lá, fala bem alto sobre sua tenacidade, resiliência e engenhosidade. Os kobolds, na verdade, são uma raça de criaturas a ser respeitada, até mesmo temida. E aqueles que ousam subestimá-los o fazem por sua conta e risco. Olá a todos! Na Pathfinder Society até teve alguma coisa, na sociedade Pathfinder. Os Pathfinders eles fizeram amizade com a tribo dos kobolds, que é uma das mais famosas, que é os Dragões de Esgoto de Absalom, que é uma tribo que existe nos subterrâneos de Absalom e prospera lá. E meio que eles começaram a cooperar a ponto de kobolds entrarem na Pathfinder Society como membros. E isso acabou disseminando pelo mundo um maior reconhecimento e aceitação dos kobolds. Mas hoje vamos falar sobre essa ancestralidade que não tem um país, não tem um reino próprio. Eles são apenas um conjunto de indivíduos que se reúnem em tribo. A mentalidade dos kobolds é se reunir em pequenas tribos e se esconder através dos poucos números. Os kobolds em si são, em grande parte, isso. Eles se vangloriam em serem subestimados pelas outras raças, pelas outras ancestralidades. Então, eles são pequenos, eles se escondem fácil, mas na cabeça deles, eles são descendentes dos dragões. Então, o destino deles é inevitavelmente grande. Então, tudo é um artifício para enganar e superar as outras raças enquanto eles perseveram. Vamos falar um pouco dos mitos de criação dos kobolds. Para começar, a gente tem que falar desse cara aqui, ó. Dahak, o deus dragão da destruição. Dahak é o deus dragão dos dragões malignos. E na origem dos dragões, ele lutou com seu pai, Apsu, que é o deus de todos os dragões, e tenta equilibrar a Dahak sendo um deus dos dragões benignos. Mas essa é uma história para outro dia.
Existem três mitos básicos de criação dos kobolds. O primeiro é que eles são a terceira ninhada. O Apsu criou os dragões, o Dahak criou os dragões metálicos, ou os dragões coloridos. Apsu criou os dragões metálicos e eles entraram em conflito. E aí o Dahak odiava até mesmo suas próprias criações e queria destruir tudo. Então ele criou armadilhas que prendeu todos os dragões e aí começou a exterminar todos eles, os coloridos, os metálicos, todos. E a Apsu veio para salvar seus filhos, né? E acabou sendo caindo na armadilha de Dahak e sendo ferido gravemente, mas mesmo assim a Apsu conseguiu vencer e colocar Dahak para correr. Só que quando a Apsu foi olhar as suas criações, os dragões tinham sido tão feridos e tão destruídos que só pequenas fagulhas de vida haviam sobrado. Então a Apsu, num gesto de caridade, criou pequenos corpos para abrigar essas pequenas centelhas de vida e os escondeu no subterrâneo profundo para que eles ficassem protegidos. E assim foram criados os kobolds. Outra versão desse mesmo mito é que, na verdade, os kobolds foram criados quando Dahak venceu a batalha contra Apsu. Só que quando ele viu seu pai fugindo, ele derramou lágrimas de vergonha pela primeira e a única vez. E essas lágrimas caíram como um arco-íris de cores. E onde eles acertaram a terra, eles se transformaram nos pequenos kobolds que compartilharam das mesmas as cores das escamas que as cores das lágrimas que os produziram. E por último, o mito mais arrogante dos kobolds é que eles foram os primeiros a serem criados. Os kobolds foram criados pelos deuses dos dragões e colocados no subterrâneo por serem o maior dos tesouros do mundo. Só que quando Dahak começou a destruir e sair destruindo o mundo, os kobolds ouviram os estrondos e ficaram curiosos para descobrir a origem dessa perturbação. E aí, quando esses primeiros kobolds descobriram a Dahak, ele pegou um punhado deles e transformou eles nos primeiros dragões. Então, eles, na verdade, eles não são descendentes dos dragões. Os dragões são descendentes dos kobolds. E aí, os que ficaram para trás foram aqueles que não conseguiram achar o caminho de casa, do cofre que eles viviam. E agora eles vivem nas cavernas próximas à superfície. Os kobolds, eles, surpreendentemente, são ovíparos. Olha que bonitinho. Eles nascem de ovos, uma ninhada de ovos, uma gestação de 45... os ovos ficam 45 a 65 dias e eles nascem, consomem a casca do ovo, todo o material para se nutrir e já estão praticamente prontos para se defender logo depois desse nascimento. Eles amadurecem mais ou menos com... Eles amadurecem mais ou menos com 3 anos de idade e já estão prontos para a batalha. Os kobolds, como eu disse antes, eles não se organizam num país. Eles preferem se organizar em grandes tribos. As tribos não necessariamente são monocromáticas. Existem tribos de uma cor predominante, mas existem membros de outra cor. Enquanto dois kobolds de cores diferentes cruzam, os filhotes ou são da cor da mãe ou são da cor do pai. Nunca pode ser uma cor mestiça. As cores dos kobolds sempre acompanham cores de dragões verdadeiros. Então existem os 5 dragões cromáticos, os coloridos, que existe o vermelho, o azul, o verde, o preto e o branco. Cada um deles tem personalidades e características que tentam copiar os kobolds, os dragões de origem.
O- Os dragões vermelhos são mais violentos e destrutivos, também são os kobolds mais comuns. Os azuis são os mais astutos e engenhosos e gostam de criar ilusões e confundir. O, o verde são os que buscam mais conhecimento e gostam de lidar com veneno e são mais traiçoeiros. Opa! Os negros são os que gostam de fazer mais armadilhas astuciosas e viver em pântanos. E os brancos que vivem em áreas geladas ou não e são mais lentos e que mais ponderativos dos kobolds. Mas existem kobolds dos dragões metálicos. Eles só são bem mais raros. E tão raros que eu ainda não tenho, eu não achei nenhuma imagem. Mas existem dourados, prateados. E existem kobolds dos outros tipos de dragões. Dragões imperiais em Tianxia, que são o dragão da floresta, o dragão do rio, o dragão do céu, o dragão do subterrâneo. Tem os dragões esotéricos, que são os dragões ocultos, que são os mais raros de todos, que são as cores mais estranhas. E quem sabe até tem kobolds espaciais, né? Que são os dragões espaciais. Dragão solar, dragão estelar, dragão do vácuo, dragão da lua e por aí vai. E os kobolds nos presságios perdidos, como eu disse, são organizados em tribos e as tribos existem na maior parte do mundo. No livro que ainda não foi lançado, de ancestralidade, tem algumas dessas tribos, mas eu descobri que eram as mesmas tribos do livro dos kobolds de Golarion, que é um player companion fininho, que saiu na primeira edição. E aqui tem vários nomes de tribos dos kobolds que mais tarde eles até se repetem, mas já com outros contextos. Não sei como vão ser traduzidos, mas tem a tribo da Garra Negra, que vive em Andoran. Tem a tribo da Lâmina Úmida, que vivem nas correntes, né? As Ilhas lá dos Piratas. Interessante que essa tribo é interessante que eles se especializaram em reciclagem de destroços. Eles acharam uma ilha desabitada que, por acaso, vários destroços das tempestades lá desaguam nessa ilha. E eles reaproveitam todos os destroços e revendem para os próprios piratas, se tornando uma parte essencial até dos Shackles. Tem o clã da Boca de Fogo, que vive no subterrâneo, em Narvoth, mais ou menos sob Varízia. Tem os Dobradores de Gelo, os Cortadores de Gelo, a tribo dos Cortadores de Gelo, que vivem lá no reino dos Lordes do Mamute. Tem os Dragões de Esgoto, que vivem debaixo de Absalom. Tem as Escamas de Fuligem, a tribo, que vivem próximos em Brevoi, nos picos de gelo. E tem as Escamas do Trovão, que também vivem na ilha dos... como é que ficou em português? Os Mantes Vermelhos, que é a ilha dos dinossauros. E isso só apenas são exemplos. Existem zilhões de outras tribos. Os kobolds agora são considerados raça, mas ainda assim são vistos meio estranhos. Por último, só vou dar um toquezinho que eles saíram agora no guia avançado do aventureiro. Tem os kobolds, mas no guia de ancestralidade, que ainda não foi lançado, vão ter mais 2 heranças de kobolds. O Escalador de Cavernas, que ele ganha escalada em combate,
E os kobolds do enchente de túneis, que são acostumados a túneis que sofrem enchente, eles têm velocidade de nado natural. Você vê que as tribos todas, elas são uma mistura geralmente de duas heranças, como vocês vão ver quando chegarem o guia de ancestralidade. Vão ter novos feats de kobold, várias coisas legais, inovação de armas, melhorando as armadilhas e tudo mais. Então, esse é um pouquinho sobre os kobolds de Golarion. Não existe muito a falar. Não teve ninguém no chat. Deixa eu ver. Ninguém perguntou nada. Só tem eu assistindo. Então, muito obrigado. Lembre-se de seguir o Keepers. Agora o Fala Dragão é parte da grande família Keepers of Tales. Sigam, eu não sei ainda colocar o nomezinho embaixo, mas tem o canal do Keepers no YouTube, que é Keeper of Tales, YouTube Keeper of Tales, e o canal do Keepers aqui no... Parei de assistir aqui do Twitch também, que temos jogos, temos a agenda nossa do Discord também, para entrar no canal. Então, muito obrigado e até a próxima.